Ruth, capítulo 1, subtítulo: A família de Noemi em Moabe. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas, porque viríeis comigo. Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: A tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: Não insistas comigo, para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: Não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2, Ruth. Subtítulo: Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros:
quem é esta moça? E ele respondeu, esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Subtítulo: Boaz fala com Ruth. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva. E eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que ela recolha até entre os feixes. Não há empeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela as recolha. E não há empeçais. Assim, ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase um efa de cevada. Então ela carregou a cevada e foi à cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora, Ruth: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz, para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com a sua sogra. Capítulo 3, Ruth. Subtítulo: Noemi aconselha Ruth. Depois dessas coisas, sua sogra, Noemi, lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje, à noite, ele estará limpando a cevada na eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu à eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. Subtítulo:
Boaz promete casamento a Ruth. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: Quem és tu? Ao que ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: O Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: Que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais: Traze aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de volta à sua sogra, esta lhe perguntou: Como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito. E acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: Espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo esta questão. Capítulo 4. Ruth. Subtítulo: Boaz casa-se com Ruth. Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali, quando o resgatador de quem havia falado ia passando. Boaz lhe disse: Vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e disse-lhes: Sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, dize-me, para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e, depois de ti, só eu. Então ele respondeu: Eu a resgatarei. Porém, Boaz disse: No dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: Não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: Adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a Moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: Somos testemunhas. Que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Subtítulo: Ruth dá à luz Obed.
avô de Davi. Assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi.